Vamos agora avançar com o balanço de campeonato do Fazendas do Cortiço, época 2018-2019. Temos connosco o presidente do Fazendas do Cortiço, Paulo Neves, a diretora Vânia Putrica, o treinador Francisco Martins e o capitão da equipa, Luís Marques. Começamos pelo presidente, Paulo Neves. Paulo, uma época com algumas mudanças, nomeadamente em termos de treinador, inclusivamente o antigo treinador voltou a jogar e, salvo erro, foi o melhor marcador da equipa, o André Flores. Uma época em que começou bem, teve uma primeira volta bem positiva, um primeiro jogo na taça com o Lusitano de Évora, que se sagrou campeão, em que o Cortiço apenas perdeu por 1-2 em casa, na taça do Distrito de Évora, mas a segunda volta foi menos positiva, com resultados também eles menos positivos. Paulo Neves, na tua opinião, que balanço fazes desta época desportiva, sabendo nós que o Cortiço de facto vale pelo um conjunto muito unido, um ambiente familiar, onde se joga pelo puro amor ao futebol, onde realmente quem lá está gosta do ambiente, gosta da confraternização, também leva o futebol a sério, mas de facto existem limitações em termos de orçamento e até em termos de condições, que também faz com que a ambição do Cortiço também se limite um pouco. Que balanço fazes desta época? Boa tarde, Paulo, antes de mais, e boa tarde a todos os ouvintes da bancada desportiva. É verdade, a época começou bem, tivemos uma primeira volta em que pontuámos, tivemos bons jogos. A partir da segunda volta penso que tivemos ali um jogo que foi fulcral, que foi, salvo erro, contra o Valenças. Tivemos ali 2 expulsões, depois umas baixas, e a partir daí penso que foi o jogo que nos abalou um bocadinho para uma reta final menos boa. Mas apesar de tudo e das mudanças que tivemos de treinador, penso que foi uma época bastante positiva para mim. Dadas as limitações que temos, como tu referiste, temos um campo pelado, é complicado estas situações. Ainda assim, a direção do Cortiço, como é que se consegue também juntar e unir para, época após época, conseguir erguer um plantel tendo armas um pouco diferentes de outros clubes? As nossas armas é sermos humildes e sermos um grupo muito familiar, em que a união faz a força, e conseguimos juntar sempre equipas competitivas e que lutam sempre pelo amor à camisola e pelo clube. E, a dada altura desta época, o Cortiço esteve muito perto dos 3 primeiros. E, portanto, esteve ali a mexer também com a tabela classificativa. Sim, salvo erro, ainda chegámos a estar em terceiro lugar. Depois, é complicado as nossas condições, a nossa limitação também de números de jogadores, lesões, são tudo fatores que o Mister teve muitas dores de cabeça, e dou-lhe muitos parabéns por esta época no Cortiço. Conseguiu gerir todo o plantel e levar isto avante. E em relação à próxima época, esta vai findar este domingo, uma época que, em termos de tabela classificativa, quando falamos, pode haver aqui uma oscilação em termos de classificação, mas isso é o menos importante quando falamos num clube já com tantos anos de historial, que tenta, de facto, dignificar a camisola, e isso é o mais importante, manter um clube em competição. Em relação à próxima época, já se programa a próxima época, já se fala em plantel, também em termos de equipa técnica? Já se falou, na época que vem já, nível treinador, já está falado. Estamos a ponderar só um ponto ao outro, mas está tudo definido. Jogadores, depois vai ser com o Mister, não é? A nível de clube, a minha grande força nesta pausa que vai haver, não é? É a nível de infraestruturas que vou fazer para que se tente melhorar. Aliás, pegando um bocado nesse assunto, há a possibilidade que, porventura, pode não se concretizar para já, de o Cortiço ter um relvado sintético. Sim, há essa possibilidade. Já houve 2 reuniões com a Câmara, uma também com a Junta, assim muito superficial, mas estamos a fazer por isso, e há essa possibilidade. Não é uma promessa, mas há essa possibilidade. O que viria a mudar de forma substancial também a capacidade de recrutamento de jogadores. Sim, eu penso que sim. Penso que a maior parte dos jogadores aqui
aqui do Concelho de Montemor gostariam de jogar ali assim por várias razões, por ser um grupo que toda a gente conhece, pela amizade que há e pela proximidade de Montemor. E isso também poderá trazer novas metas, novos objetivos ao Cortiço? Os nossos orçamentos são muito curtos, mas sonhar é sempre possível. O que é mais difícil, enquanto presidente do Cortiço, em termos de gerência daquilo que é o clube? Eu acho que é mais o orçamento do clube, estar a gerir, porque é sempre muito curto e temos nossas contas a pagar e isso é sempre muito, muito custoso. E o que é que o faz continuar à frente dos destinos do Cortiço? É a família, é a união e é o amor que há pela camisola. Que é uma camisola que, de facto, há uma certa mística, porque nota-se que há jogadores que, quando entram neste clube, muito poucos saem, e, aliás, mesmo saindo, mesmo para clubes de muito maior dimensão, ou maior dimensão, querem regressar. Verdade. Há exemplos disso, não é? Falo do Pedro Catarro, por exemplo, que estava no Grupo União Sport. Exatamente. E saiu para regressar ao seu Cortiço. Temos o Flores também, que foi treinador e agora jogador. Acho que há várias referências e isso é sinónimo que nós acarinhamos toda a gente e nunca deixamos mal ninguém. Eu, da minha parte, agradeço também uma vez mais nesta época desportiva a colaboração que houve com o Cortiço. Obviamente o Vinagre tem sido uma ponte de excelência entre o Cortiço e a bancada desportiva, a Rádio Nova Antena, que mal de nós não dizemos o resultado, a tempo e horas que ele liga logo para corrigir ou para dizer alguma coisa. Um grande abraço ao Vinagre, que infelizmente teve uma perda tremenda, muito recente. Francisco Martins, uma aventura que iniciou nesta época, no Fazendas do Cortiço. Fomos falando ao longo da época desportiva, naquilo que eram as incidências, as dificuldades, as expectativas do Cortiço. Tudo somado, que balanço faz? Bom, Paulo, é lógico que nós, no decorrer da época, fomos falando algumas vezes, até nas antevisões. Não esperava eu de um campeonato, digamos, tão competitivo, e como eu disse algumas vezes, nunca treinei nesta divisão, é o primeiro ano que estou a treinar, e deparei-me com um campeonato mais competitivo do que aquilo que eu achava. E por isso, daí, também se calhar, não conseguirmos mantermos a nossa competitividade de princípio ao fim, por algumas razões que o Presidente aqui apontou, e que não são só essas, não é? Serão mais, porque o Cortiço não tendo um campo, digamos, sintético, que é agora a maioria dos campos, temos que andar um bocadinho com a casa às costas. Tivemos treinar a Montemor e treinamos no Cortiço, e isso traz sempre algumas dificuldades de treino e algumas dificuldades em termos de organização. Daqui eu querer agradecer a paciência que os diretores tiveram comigo durante a época, que se calhar chegaram um bocadinho mais tarde a casa em alguns dias do que habitualmente nos outros anos, e daí o meu agradecimento principalmente ao Marcolino e ao Picadinhas de me terem aturado em alguns dias até mais tarde. E também por isso o Cortiço também funciona desta forma, com esta gente que se disponibiliza, não só estes dois diretores, mas há mais gente, uns que tratam da roupa, outros que fazem o petisco para a malta petiscar a seguir aos jogos. Há uma série de gente que trabalha em prol deste clube, que dá o que pode, e daí as coisas também correrem, como tu frisaste, que é um clube onde o pessoal está, sente-se bem e gosta de estar. Já fugi um bocadinho do balanço da época, mas pronto, não podia deixar de agradecer a esta malta que maturou esta época que está a terminar. Não deixa de ser um balanço, porque é nestas alturas que também é bom salientar aquilo que foi uma boa surpresa para o Francisco Martins. Sim, é verdade, apesar de eu já os conhecer, e eu acho que numa antevisão disse que tinha sido o primeiro clube que me convidou para treinar séniores, apesar de não ser onde eu comecei como sénior a treinar, mas foi o primeiro clube que me abriu a porta para treinar uma equipa sénior. Não houve na altura, não houve essa possibilidade, as coisas não se conjugaram, e acabei por sair para o outro lado, mas voltei por também ter esse conhecimento, que sou pessoas, como o Paulo disse, humildes e que gostam de estar e que dão toda a disponibilidade que têm em prol do clube. Por isso, eu também os querer agradecer, porque se calhar chegaram a casa algumas vezes tarde, e em casa se calhar resmungaram com ele e ralharam, como às vezes ralham contigo, se calhar, quando vais daqui muito tarde. E com razão?
Pois, tal e qual. E a mim também me calha a mim, não é só a eles. Mas pronto, e agradecer e deixar aqui uma palavra para eles. Balanço, tu mais ou menos falaste em tudo. Primeira volta bem conseguida, a segunda volta menos conseguida, e daí também, como eu estava a dizer, um campeonato muito competitivo para mim, se calhar dos últimos anos. Passaram, mas isso se calhar depois ali o capitão poderá referir isso melhor que eu, que já joga muitos anos nesta divisão. E outras questões também, o plantel ficou curto este ano, com algumas baixas e algumas lesões, alguns castigos. Foi sempre difícil. E, juntamente com isso, uma das vezes que eu também me tive possibilidade de referenciar aqui é a irregularidade do campeonato. E nesta segunda volta tivemos aqui quase, há 2 meses, jogávamos um jogo, parávamos 15 dias, jogávamos outro jogo, parávamos, e esses jogadores, quer aqueles que estão castigados, quer estão lesionados, ainda mais difícil é entrarem no ritmo, é entrarem na competição. Por isso, no geral, posso dizer que não me sinto frustrado pela época, não me sinto desiludido, até porque tentei implantar uma situação nova em termos de jogo, e daí também, se calhar, mexer um bocadinho com a rapaziada que já lá está há alguns anos. Como eu estava a dizer, não me sinto completamente desiludido com a época. Acho que são coisas que temos de melhorar, sabemos onde é que elas falharam e vamos tentar melhorá-las na próxima época. Em termos esportivos, o balanço é então positivo, e em termos humanos é ainda mais positivo. Não posso dizer a 100%, porque infelizmente tivemos aqui 2 desistências, 2 jogadores, que pronto, isto num grupo acontece sempre por acontecer isto, mas eu geralmente quando pego num grupo gosto de princípio ao fim levá-lo todo, e depois no final os jogadores tiram as suas decisões, dirão que se provavelmente correu a época bem para eles, não correu, mas nesse aspecto sim que fui bem recebido, o grupo recebeu-me bem, a malta continua, a maior parte dela continua disponível em princípio para a próxima época, por isso só tenho essa questão que perdi 2 jogadores que gostava que eles tivessem continuado até ao fim, daí não digo que foi 100% essa situação, mas é quase 100%, 98%, digamos assim. As coisas já estão acertadas para a continuidade de Francisco Martins na próxima época, e dessa segunda época ao serviço do Fazendas do Cortiço, o que espera? Espero que seja uma melhor época ainda do que esta que foi, e como eu costumo estar e onde eu costumo estar, gosto de fazer as equipas mais competitivas possíveis, e é nesse sentido que vamos preparar o clube, os jogadores, a sermos mais competitivos ainda do que fomos este ano, porque se perdemos um bocadinho o foco aqui na parte final por causa de lesões e baixas e irregularidade do campeonato, para o ano temos de ser um bocadinho mais exigentes nessa situação, e serei mais exigente com quem ficar, mas acima de tudo a ser mais competitivo ainda do que fomos este ano, porque eu quando entro para um clube gosto de o fazer crescer um bocadinho em termos competitivos, seja ele mais pela base da amizade, seja por companheirismo, mas em termos desportivos irei exigir mais ao plantel, lógico, irei exigir mais a mim próprio, por isso será, e é o que eu deixo aqui, e depois irei falar com os jogadores no final, que teremos que ser mais competitivos da próxima época, temos que ser mais assíduos em busca da vitória, em querer ganhar pontos, quer em casa, quer em fora, temos que tentar ser um bocadinho mais exigentes connosco mesmo, a tentar levar o Cortiço um bocadinho mais alto, porque poderá não ser ambição subir, mas se ficarmos em 4º, 3º ou em 2º, ninguém nos vai levar a mal se formos competitivos e fizermos o nosso trabalho. Pois a partir daí alguém terá que decidir direção, alguém que fique, se quer que o Cortiço passe para cima, se quer que o Cortiço fique na mesma divisão, mas isso, quanto a mim, quanto a equipa técnica e quanto jogadores, o objetivo será sempre tentar ganhar o máximo e ser o máximo possível competitivo no campeonato. Portanto, teremos um Cortiço a olhar mais para cima e a tentar outros voos. Sim, já este ano foi esse o objetivo que lancei aos jogadores, conseguimos em grande parte da época, e por isso, como eu estou a dizer, para o ano iremos preparar melhor, com certeza, e será um objetivo mais possível de alcançar, mais perto de chegarmos lá. E é isso que eu vou exigir quem tiver no ano no Cortiço, para cumprir e sermos cumpridores desse objetivo. Quer deixar alguma mensagem também aos adeptos, aos jogadores do Cortiço? O que eu posso deixar é que, sendo um clube com uma tradição grande nesta divisão, em que nós iremos trabalhar no sentido de melhorar a nível desportivo, com certeza que gostaríamos de contar com toda a gente, adeptos, quem gosta do Cortiço, familiares dos jogadores, namoradas dos jogadores, que também acontece, elas também estão presentes, e nesse aspecto que acompanhassem todos a época do Cortiço e ajudassem a dar um bocadinho mais de força à equipa, ao clube, no sentido de todos juntos conseguirmos fazer um objetivo diferente daquele que foi este ano, ou seja, conseguimos subir mais na tabela e ficarmos mais perto dos primeiros lugares. Muito obrigado, Francisco Martins, também pela paciência nos aturar semana após semana com
as antevisões dos jogos do Fazendas do Cortiço. Agora falamos com a diretora Vânia Putrica, ela que, e deixo aqui o elogio, mesmo grávida e depois de ter tido a criança, não quis largar o seu Cortiço. Não é verdade, Vânia? Olá, boa tarde. Antes de mais, é verdade, sim. Respondendo à pergunta, é verdade, mas queria também aproveitar este momento para agradecer o apoio que temos todos os anos da RNA, da bancada desportiva, da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia, dos nossos patrocinadores e adeptos e simpatizantes que nos vão acompanhando, porque se já não é fácil, sem eles então era impossível. E, portanto, também queria deixar esse agradecimento. Mas sim, é verdade. Uma pessoa, quando gosta de alguma coisa, não é por estar grávida ou por ter um filho ou por seja aquilo que for, que deixa de acompanhar. E, neste caso, é isso mesmo. Estou lá porque gosto e, às vezes, com mais ou menos dificuldade, mas isso toda a gente tem dificuldades, vou acompanhando o meu clube, da minha terra. E o que é que mais gosta no Cortiço? Gosto do clube, do companheirismo, do facto de ser uma família e de termos esse espírito de entreajuda, porque, por vezes, somos pouquinhos a trabalhar, mas conseguimos sempre levar e temos conseguido levar avante época após época com esforço, mas temos conseguido levar avante o nosso Cortiço à frente. E o que é que achou desta época? Como já foi referido, achei que fizemos uma boa primeira volta, depois por alguns azares, entre expulsões, entre castigos, entre lesões, fizemos uma segunda volta um bocadinho menos conseguida, mas acho que o balanço é positivo. Como é que as pessoas do Cortiço vão olhando para o clube? As próprias namoradas, as mulheres que assistem aos jogos, como é que vivem também o clube? Não é muita gente do Cortiço, porque a realidade é que temos muito poucos jogadores do Cortiço. Temos muitos jogadores de Montemor, alguns de Évora, temos mesmo familiares e namoradas de jogadores que são de Évora e que vêm acompanhar os jogos. E que se calhar acompanham mais os jogos do que as próprias pessoas da terra, a realidade é essa. E portanto também é deixar aqui o agradecimento às pessoas que acompanham o Cortiço. Olhando também para aquilo que poderá vir aí pela frente para o Cortiço, como é que vê essas mudanças que podem acontecer em termos de instalações? Eu acho que era uma mais-valia, sem dúvida, se conseguíssemos melhorar as infraestruturas, tanto a nível sintético ou aquilo que seja, ou de balneários. Acho que é sempre uma mais-valia e poderia chamar outros jogadores e termos uma equipa um bocadinho mais competitiva, sim, é verdade. Portanto, há sempre objetivos a tentar concretizar e às vezes aquele sonhozinho de ver o Cortiço um pouco mais acima é também alimentado, não é? É verdade, e é isso mesmo, sonhar não é proibido, não é? E podemos sempre sonhar com um bocadinho, com outro tipo de classificação. Falamos no balanço da equipa desportiva e que balanço faz da equipa de direção? Eu acho que é positivo também, porque acho que o principal objetivo, pelo menos eu falo por mim, e acho que falo também em termos da direção, é mantermos o espírito de família e o espírito de entreajuda que temos tido sempre e pelo qual somos reconhecidos ao longo destes anos. E, portanto, esse espírito acho que se manteve e acho que é para continuar, portanto, acho que é positivo. A seu lado está o capitão do Cortiço, não é? Já há uns anitos, não é? Há uns anitos valentes. O que é que acha deste rapaz? É bom rapaz, como todos os jogadores do Cortiço, que já lá passaram e que estão lá, e portanto é um excelente rapaz. E ele é exemplo como capitão? Sem dúvida. Vamos lá então falar com o capitão, o Luís Marques. Luís, já falámos aqui daquilo que foi a época desportiva, da primeira volta, da segunda volta, inclusivamente do jogo da taça, onde o Cortiço foi jogar com o campeão da elite, que se tornou campeão da elite, no primeiro jogo oficial da época. Que memórias retira desta época desportiva? Foi uma época com alguns altos e baixos, foi um bocadinho irregular, tivemos mudança também de treinador que mudou também um bocadinho a maneira de nós jogarmos, isso tem sempre influência, né? E tentamos por vezes jogar mais à bola do que antigamente, isso é um lado também bastante positivo, mas por outro, o que é que sucedeu? Sofremos muito mais golos. Este ano foi uma época que marcámos praticamente em todos os jogos, isso penso que só não marcámos no jogo com o Escoral, foi uma época que marcámos muito, mas também sofremos muito, tanto por erros coletivos como por erros individuais, como é normal, os golos nascem de erros. Acho que esse foi um lado positivo e um lado negativo, que a época não nos permitiu fazer uma época tão boa. Se conseguíssemos ter uma parte defensiva mais sólida, mas se calhar por isso, por ter tentado sair mais a jogar, por termos mudado um bocadinho a filosofia de jogo que o Mister tentou implementar e está a tentar implementar no Cortiço, né? Pronto, isso aí foi sem dúvida. Depois tivemos um aspecto que eles já frisaram bastante, mas que foi bastante atípico nesta época, que foi as lesões. Tivemos
3, 4 lesões graves e depois incidiu sobre posições onde nós estávamos carenciados. Nós no início da época estávamos um bocadinho apreensivos até da parte ofensiva, porque estávamos muito carenciados de jogadores. Esses jogadores até apareceram e depois tivemos lesões do André, do Zé, que são jogadores importantes na nossa equipa e que tiveram uma boa parte da época lesionada. Coincidiu também com o nosso decréscimo prestacional em termos de exibições, coincidiu um bocadinho também por aí, né? E isso também influenciou muito a nossa época, as lesões, castigos, tivemos só aquela situação no Ciborro, também acho que não tenha sido por aí, na minha opinião, mas as lesões foram um dos casos. Depois tivemos algumas situações, alguns que desistiram, e quando o grupo é pequeno, basta um desistir mesmo que não tenha jogado, mas tem influência nos treinos, porque era mais um que estava a treinar, mais um que estava a gerar mais competitividade ao grupo, e isso também influenciou. Algumas desistências e lesões prolongadas de alguns jogadores mesmo não jogando, mas que eram importantes para os treinos, né? E que acabariam por ser importantes ao longo da época, porque poderiam não estar a jogar a titulares, mas acabariam por ser. Isso influenciou bastante. Acho que as lesões, foi um dos aspectos esta época que nos mais afetou e que foi mais atípico. Foram lesões que não eram muitas vezes lesões musculares, muitas delas, foram lesões até graves, algumas, e atípicas, não eram lesões normais dos outros anos. E outro aspecto que influenciou também a nossa classificação, na minha opinião, foi o campeonato que estava, como o Francisco já disse, mais competitivo. Tínhamos um escoral competitivo, tínhamos um Oteiro que beneficiou do Oriola e Viana, praticamente o Oriola fez este ano a equipa, mas esteve sem fazer. O Viana tem uma equipa apenas de jogadores da nacionalidade brasileira, pronto, acaba por beneficiar e ter ali um melhor plantel este ano. E já vinha do ano passado e este ano ainda conseguiu ter melhor plantel. E tivemos aqui, o Borba surgiu de novo, o Cabrela baixou da divisão acima e conseguiu fazer uma equipa praticamente de jogadores ali da zona de Setúbal e mais 3 ou 4 de vendas novas. O campeonato foi bastante competitivo. Estas equipas que subiram e que ocuparam aqui os primeiros 4 lugares são equipas bastante competitivas. O ano passado, por exemplo, nós ficámos em quarto, os Tremosos em terceiro, e este ano ficámos nós e os Tremosos um pouco mais abaixo. Outro aspecto que está a influenciar, né, e que é normal, se olharmos para a classificação, claramente vimos isso, são as equipas que têm pelado, são as que ocupam a última metade da tabela. Aí não há nada a fazer, quer dizer, há que fazer, né? Há que trabalhar na parte das infraestruturas que são essenciais, não só a parte do sintético, mas também a parte da bancada, para ter mais pessoas a ver os jogos mesmo quando as condições climatéricas não são as melhores. Pronto, mas isso é olhar para o futuro e há de se conseguir. Mais ano, menos ano, há de se conseguir. Enquanto capitão, quando houve também estas notícias que poderão, de alguma forma, corresponder àquilo que são os anseios também dos jogadores e do capitão da equipa, que é a mudança para um sintético, isso certamente também abre outras perspectivas e até outra motivação. A motivação está lá. Isso aí, seja sintética, eu joguei toda a minha vida em pelados, desde o tempo da União. Na altura era quase só pelados, havia sintético em poucos sítios. Isso aí, a motivação não depende de ser sintético. Se calhar para a nova geração sim, né? Como é óbvio que sim, alguns colegas meus, até da minha geração, que acabei por desabordar, se queriam voltar ou para o cortiço, ou se queriam ir para o cortiço, se calhar também é, mas para mim não, para mim jogar num pelado ou jogar num sintético é indiferente, acaba por ser mais complicado quando as condições climatéricas não estão as melhores, né? Se está a chover, o pelado está impraticável, né? Não dá para jogar futebol. Como é óbvio que sim, mas a motivação está lá sempre. Em relação a esta época, qual foi para si o melhor momento e o pior momento? O pior momento, claramente, é a derrota no Ciborro. Isso aí acho que ficou na memória de todos. Tivemos mais algumas derrotas pesadas e que a nossa exibição foi muito fraca. Temos o jogo também com a GST em casa, muito mal mesmo. Mas penso que o pior para mim o do Ciborro. O melhor são 2 jogos. Considero o jogo do Lusitano, fizemos um belíssimo jogo contra o Lusitano. Disputámos o jogo taco a taco com o Lusitano em casa, numa altura que eles estavam muito mais avançados do que nós na pré-época. Tinham mais um mês praticamente, nós estávamos há 3 semanas a treinar praticamente e nós fizemos um grande jogo mesmo. Eu acho que foi dos melhores jogos que eu disputei no Cortiço. E temos o jogo com o Cabrela em casa, também para mim foi um jogo que também... pela emoção do resultado, foi um jogo mais ou menos como o ano passado tivemos com o Vila Viçosa em casa também. Ganhámos por 3-2, exatamente o mesmo resultado. Foi um jogo que gostei de jogar e que foi sempre disputado. Aliás, o Cabrel não conseguiu ganhar ao Cortiço. Não, empatámos. Empataram em Cabrel e o Cortiço venceu em casa por 3-2. Olhando também para a família do Cortiço, e o capitão, às vezes melhor do que ninguém, sente aquilo que é o ambiente. Fala um pouco como é que continua a ser esse ambiente familiar no Cortiço. Este ano tivemos uns reforços até a esse nível e melhoramos.
a esse nível, surpreendentemente, ainda conseguimos melhorar. Estou-me a lembrar o regresso do Pedro. Pronto, o Pedro é dos jogadores, é o jogador que eu mais joguei na minha vida, em épocas consecutivas, provavelmente, entre a formação e o Cortiço. Foi essencial e ele voltar para este melhoramento. Depois tivemos, espero não me estar a esquecer ninguém, mas tivemos o Ivan, tivemos o João Brejo, tivemos o Patalim. Foi tudo pessoal com quem eu joguei, fui adversário e que vieram também adicionar, são bons colegas e que vieram incrementar aqui o grupo também a esse nível, em termos de amizade e de companheirismo. Eles foram boas adições. Portanto, para a próxima época, e olhando para aquilo que também disse o Luís, o que se espera é tentar, em termos defensivos, ver essa melhoria para tentar novos voos. Já falámos aqui nisto. Acha que é possível? Acha que se consegue? Claro que sim. No ano passado nós ficámos em quarto e disputámos a subida praticamente até ao final. Este ano, se tivéssemos ganho agora o último jogo, também estaríamos muito próximo do quarto lugar. Também não é assim uma diferença tão grande. Pronto, a segunda volta correu pior. É sempre possível fazer melhor, mas temos de ter também a parte das condições, têm de ser um bocadinho melhores a nível de infraestruturas, né, para se conseguir ter outros jogadores, mas também isso, a meu ver, também não é o essencial. O essencial é nós lutarmos lá por subir, que acho que é sempre aquela disputa do terceiro, quarto lugar. Acho que é essencial pelo menos estarmos por aí, já não será mal. Agora, se as condições melhorarem, como é óbvio que acho que o Cortiço tem todas as condições para lutar para subir e estar na outra divisão, para quem quiçá, não é? A finalizar, o que é que gostaria de transmitir também a quem acompanha a equipa, ao grupo de trabalho, à direção, aos adeptos, às famílias? Quero agradecer principalmente à direção, em nome da equipa, quero agradecer a todos os diretores que têm despendido o seu tempo por carolice, né? Porque cada vez mais é difícil as pessoas terem esta perspectiva de carolice, de trabalhar apenas para a comunidade, e quero agradecer a eles porque esse esforço é tremendo. Deixar o conforto do seu lar para estar a lavar a roupa cheia de lama, não é fácil. Pronto, quero agradecer a eles, à equipa técnica também, porque também batalharam e conseguiram fazer o seu trabalho. À família, as famílias que acompanharam os jogos também, porque houve muitas pessoas que nos acompanharam muitos jogos fora, não vou enumerar porque teria de estar aqui a reduzir aqui o agradecimento, mas houve famílias que nos acompanharam em quase todos os jogos, até fora. Quero agradecer a eles também pelo apoio que nos prestaram, que é sempre importante nós olharmos para a bancada e quando lá estamos lá dentro e ver alguém conhecido e que está lá a torcer por nós, isso dá-nos força para jogar melhor e para fazer o nosso trabalho. Muito obrigado ao Luís Marques, à Vânia Putrica, ao Francisco Martins e ao Paulo Neves por uma vez mais, num final de época, estarmos a falar sobre este clube que tanto gostam e para o qual tanto trabalham e a quem eu também faço a minha vénia, porque não é fácil também despendermos da nossa vida pessoal, às vezes profissional, familiar, para mantermos este clube, neste caso o Cortiço, vivo, e ele continua bem vivo, que é o que mais importa, é que ele continue bem vivo, e há muitos bons anos que continuamos a colaborar, a bancada desportiva, a Rádio Nova Antena e o Cortiço, e que certamente irá acontecer também na próxima época. Um obrigado a todos vocês. Foi o balanço do campeonato do Fazendas do Cortiço, época 2018-2019.